Você ouve. Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo. Bandeirada. Duas dicas. Uma para Tarcísio de Freitas, outra para Valdemar da Costa Neto. O governador Tarcísio de Freitas pode ouvir no fim de semana aqui na Bandeirantes o terceiro episódio do Memória dedicado a Juscelino Kubitschek. Roger Paulo Duarte. Como sempre, trabalho formidável do Milton Parron, do Roger Paulo Duarte. E é o terceiro episódio, então, o terceiro e último, já foram dois, então vale a pena ouvir os que já foram, né? Para ver como a história é muito, muito complexa, muito diferente dos simplismos oportunistas. E para o senhor Valdemar, uma dica singela, né? Até porque é uma música singela, muito simples, sem qualquer tentativa de parecer profunda, coisa que o vale. Uma música que já tem 60 anos, né? Ela é de 65, feita pelo cubano Pablo Puebla. Ele já estava, nasceu em 17 e foi um operário, né? Trabalhou ali para a indústria de derivados de cana e também canaviais, trabalhou para latifundiários dos Estados Unidos, né? Como trabalhador braçal. E ele fez músicas formidáveis desde os anos 30, mas principalmente no final dos anos 50 e em diante. Mas a grande música, aquela que fez ele ficar conhecido no mundo, Valdemar, é uma música chamada Hasta Siempre, Comandante. Há várias gravações, né? Várias gravações. O pessoal do Clube Social gravou, ou seja, uma gravação mais recente. Tem uma gravação meio moderna, né? de uma cantora, a Nathalie Cardone. Mas a gravação mais famosa é a do Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues, que é o principal expoente da chamada Nova Trova cubana, compositor formidável. E ele gravou essa música do Pablo Puebla, gravou e apresentou ao vivo várias vezes, né? E ali, repito, a música singela, Valdemar, mas há trechos como Desde la Histórica Altura. Desde la Histórica Altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Isso foi feito para o Che Guevara, que havia pouquíssimos dias ele havia escrito uma carta de despedida. Estava deixando Cuba para ir para o Congo, tentar fazer a revolução no Congo. Depois foi em vários lugares, esteve na União Soviética, criticou a burocracia dentro da União Soviética, volta para Cuba e aí se despede do Fidel. E em 67 é quando ele vai para a Bolívia, onde morre. Dia 8 de outubro. Foi capturado, né, dia 8. A morte, tudo indica, aconteceu no dia seguinte, dia 9. Uma execução, pura e simples. Então, foi quase uma visão do que aconteceria, porque há um trecho que diz: tu amor revolucionário te conduce a nueva empresa, donde esperam la firmeza de tu braço libertário.
Então, e fala em entranhável transparência, clara e entranhável transparência. E termina, é mais um desejo do que um anúncio, né? Essa ola irá crescendo cada dia que passe, essa ola já não parará mais. Obviamente, é mais um desejo do Pablo Puebla do que, infelizmente, apenas um desejo do que um anúncio. A realidade não foi assim, não tem sido assim. Mas, tudo isso porque nós tivemos, Lá em Barreto. em São Paulo, um encontro com empresários. Foi o Valdemar, foi o Tarcísio de Freitas, foi o Ciro Nogueira. Também apareceu por lá Gilmar Mendes, que, aliás, fez um discurso sem mencionar o Valdemar, mas respondendo ao Valdemar, que havia feito críticas ao famoso e popular STF. E também Valdemar soltou ódios ao Trump, né, do tipo Trump é a esperança para que as coisas mudem, etc. Mas antes ele havia dito que há uma guerra. Neste momento há uma guerra. Ele admite. Não é uma guerra militar, mas é uma guerra. Comercial, muito mais que isso. Tarifária, muito mais que isso. Econômica, também. Mas, como dizia teu amigo Che Guevara, Valdemar, é política. Acima de tudo, política. É política. Então, ao dizer que há uma guerra, ele se posiciona como em relação a essa guerra? Primeiro dizendo que acha que o Trump não perderá a guerra. E dizendo que, ao mesmo tempo, que o Trump é uma espécie de esperança de mudanças no Brasil. E ele cita Che Guevara ao fazer elogios a Bolsonaro. Ele diz assim, está falando sobre o Bolsonaro. É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas, está se referindo a processos na justiça, estão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara, disse Valdemar, tinha um carisma como o Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Aí vem Valdemar, o professor de história, ou, no caso, o atropelador da história, dizendo, tanto que o Fidel, ele não diz há uma versão, ele diz tanto que o Fidel não colocou ele para fora de Cuba. Enquanto não colocou ele para fora de Cuba, não sossegou. Porque ele atrapalhava a vida do Fidel. Ele tinha um carisma brutal. Meu Deus, Valdemar. Além dessa versão, que já foi repetida, mas já foi também desmoralizada, né? Pelos documentos, pela história, pelas cartas do Che. Ou seja, além de ser uma versão ridícula, incompatível com a história, com os fatos, não é o que as pessoas querem, desejam, com os fatos. Mas ela é repetida pelo Valdemar como sendo algo científico. Né? Tanto que o Fidel não sossegou enquanto não colocou ele para fora de Cuba. Meu Deus! E essa música que eu mencionei, por isso a mencionei como dica, Valdemar, é porque essa música,
nós temos no século XX, no século XXI, mas no século XX teve muito isso. Muitas músicas que eram bajulatórias, né? Que tentavam agradar ao líder de plantão. Isso foi feito em diversos países. No Brasil fizeram até música de exaltação à ditadura militar. Então, mas nesse caso, mais do que a intenção do Pablo Puebla, que era uma despedida, o Che havia se despedido, escrito uma carta, mais do que isso, o povo cubano adotou essa música. Eu mencionei o Silvio Rodrigues porque há apresentações ao vivo em que uma multidão canta a música. Ou seja, não é alguém querendo bajular ao Estado, ao governo, a uma figura mítica, lendária da Revolução. Mas aquilo foi recebido pelas pessoas, aquilo foi tomado pelas pessoas como um hino popular. Um hino popular. Então não é carisma. Até crápulas podem ter carisma. Não é esse o ponto. É a obra. Mas uma obra que transcendeu um país, uma ilha pequena, e que se tornou internacional. E você menciona as camisetas, né? O Valdemar chega a prever que daqui a algumas décadas, ele diz assim, daqui 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro, você também vai ver gente com camiseta do Bolsonaro. Está se referindo à camiseta que é usada no mundo inteiro lá com a figura do Che. Essa camiseta, claro, é posterior à morte do Che, e ela só se tornou mundial porque a família do Che Guevara e o governo cubano desprezaram qualquer noção jurídica de propriedade. Não. Está relacionado ao Che, então está relacionado a Cuba, então o governo cubano tem direito a receber parte da venda. Não. E a família é muito mais. A família é muito mais. Era o esposo, o pai. Não. Desprezaram inteiramente a ideia de propriedade sobre a figura do Che Guevara. E aí, muita gente passou a ganhar, mas se bem que isso se diluiu, porque não há um fundo de quintal onde se coloca imagens em camisetas que já não tenha feito lá a camiseta do Che Guevara. Como tem do John Lennon, tem do Pelé, e assim por diante. Mas não é o carisma, Valdemar. É a obra. É a obra. À sua maneira, Mussolini tinha muito carisma. Nesse sentido que você dá a palavra. Muito. E daí? Isso não apaga o que foi o fascismo, o que é o fascismo. E a sua expressão no poder de um Estado que foi como Mussolini. Ele tinha carisma. A sua maneira. E é uma maneira bem italiana, né? Expansivo. O Valdemar, ele faz esforços imensos para agradar ao Bolsonaro. Por uma razão, não é por identidade ideológica e tal. O Valdemar nunca se prendeu a essas coisas. No Brasil, ainda mais depois que instituíram, estabeleceram fundo eleitoral e fundo partidário. É uma excrescência. É uma excrescência. O fundo eleitoral, ele tornou-se inevitável por decisão do Supremo, em algum momento isso vai ser revisto. Alô. Já o fundo partidário é uma aberração.
é uma aberração que a sociedade sustente partidos. Mas são alguns bilhões. Ter um partido grande, com muitos deputados, significa receber mais dinheiro. Quanto mais parlamentares, mais dinheiro. Imagine quem vai receber mais dinheiro a partir de agora. Aquela união lá do Progressistas com a União Brasil. Será o maior partido na Câmara, no Senado, com milhares de prefeitos, com governadores. Então, o número de deputados e senadores dará a essa junção Progressistas União Brasil uma grana maior do que a dos outros partidos. O PL é um partido grande. Tornou-se grande. E o Valdemar sabe que muitos políticos migraram para o PL, muita gente votou no PL por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro atraiu votos e atraiu deputados e senadores. Isso tornou o PL um partido grande. Então, para o Valdemar, o Bolsonaro é essencial. E aí ele tratou também de eleição, falou que tem esperança de que o Bolsonaro seja candidato. É lógico que ele vai dizer isso sempre, enquanto a eleição não ocorrer, enquanto não houver a definição dos candidatos. Né? Mas ele já está mexendo ali, está olhando para o Tarcísio, elogiou o Tarcísio, o Caiado, o Zema, enfim. Tarcísio, por sua vez, fez referência a outra figura histórica, aí uma figura nacional, não uma figura mundial, como o Che Guevara, mas uma figura nacional, Juscelino Kubitschek. Ouve memória. E ficou ouvido no memória para saber como a história é complexa, Tarcísio. Porque ele fala em 40 anos em 4. Obviamente, tomando aí o slogan famoso do Juscelino, 50 anos em 5. Juscelino teve mandato de 5 anos. Ele toma posse no início de 56 e vai até 61, quando passa a presidência para Jânio Quadros. E ele usou esse slogan, 50 anos em 5. O Brasil havia desenvolvido de maneira importante sua indústria de base, mas ainda era um importador de bens de consumo. A indústria de bens de consumo era acanhadíssima. E o Juscelino fez isso. Um processo de industrialização no setor de produção de bens de consumo. Aproveitando, inclusive, o fato que já havia a indústria de base, da época do Getúlio. Mas, disse Tarcísio, lá atrás, a gente teve uma pessoa, que ele não está falando do Juscelino, não, está falando do Getúlio. Lá atrás, a gente teve uma pessoa que governou o Brasil por muito tempo. Muito tempo. Fez muita coisa. Foi a pessoa que governou o país pelo maior período de tempo. Olha, que síntese, hein? Que foi o Getúlio Vargas. E ele tem um acervo de realizações. Percebam aí a neutralidade da observação, né? Acervo de realizações. E é por isso que ele se tornou um líder popular. Aí vem a palavra mágica. Carismático. O Tarcísio não fala do primeiro período de Getúlio, especificamente. Um período que, em sua maior parte, foi um governo fascista, que torturou, que matou e que dava piscadelas, não só para o fascismo em si, embora houvesse diferenças, né? Getúlio tinha conceitos pessoais, inclusive coisas que ele trouxe do Júlio Castilho, liderança histórica gaúcha, sobre trabalhismo e sobre nacionalismo. Então não é que ele era um seguidor acrítico do fascismo, não, mas dava piscadelas. Havia muita coisa que o atraía. E deu piscadelas para o eixo.
tanto que entregou Olga Benário a Hitler. Mas Tarcísio também não fala do Getúlio que volta eleito, e é o outro Getúlio. O Getúlio reformista, o Getúlio muito mais ligado à questão do trabalho e dos trabalhadores, que é execrado por políticos e empresários e por alguns jornais, os de sempre, porque aumentou o salário mínimo em 100%. Os grandes jornais, os de sempre, os políticos da época, que faziam oposição, inclusive uma figura histórica, Carlos Lacerda, governadores que faziam oposição e empresários. Era um outro Getúlio. Não no sentido de se ligar a questões trabalhistas, porque essa é uma marca já do período ditatorial, mas pelo caminho escolhido para tentar fazer reformas. E aí ele diz, o Tarcísio, ele vai mal no governo e acaba tirando a própria vida. Olha, é um resumo de terceira série. Ele vai mal no governo e acaba tirando a própria vida. Meu Deus. Ele vai mal no governo já é um juízo. E, na verdade, Tarcísio, foi dada ao Getúlio uma ordem, um ultimato, pelos militares, principalmente o pessoal da aeronáutica. Renuncie. Antes, o Café Filho até havia dito para o Getúlio que o Café Filho era o vice. Se você renunciar, eu acho que você deve renunciar, eu também vou renunciar. Eu não quero assumir a presidência, mas eu acho que nós devemos sair. Porque havia uma pressão tremenda, o atentado contra o Lacerda, coisa do Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda do Palaciano, né? E que havia trabalhado em fazendas da família Vargas e tal, era fidelíssimo ao Getúlio. Mas o próprio Lacerda disse várias vezes que Getúlio não sabia. Que Getúlio não sabia e se espantou quando soube do atentado contra Lacerda. Mas enfim, ele tirou a própria vida porque a alternativa seria um golpe militar. Um golpe contra Getúlio. Se em 37 foi com Getúlio, ele chega ao poder em 30, mas em 37 há um golpe, porém com Getúlio, que é o estabelecimento do Estado Novo. Em 54 não, seria contra Getúlio. Não é, ele vai mal no governo e acaba tirando a própria vida. Que resumo é esse? E aí se instala a confusão no Brasil. E agora, o que vai ser? Diz o Tarcísio. Aquele líder carismático e popular. E o Brasil imerso em confusão. E eis que vem Juscelino Kubitschek, diz Tarcísio. JK vem com um lema ousado, 50 anos em 5. E esse cara impulsiona a indústria. Ele interioriza o Brasil. Ele constrói Brasília. Ele construiu uma cidade que hoje é a nossa capital. Fez isso em 3 anos. Então é um líder disruptivo. Não é, Tarcísio. Se há algo que Juscelino não era disruptivo. Não sei qual vai ser o lema de um novo governo. Por que ele fala de lema? Porque Ciro Nogueira havia perguntado qual seria o lema adequado para o próximo presidente. Eu estou falando de você. E ele diz, eu sei que a gente vai precisar fazer 40 anos em 4. Isso está muito claro. Foi aplaudido. E aí o Ciro emendou. E ele fala que não entende de marketing. Como quem diz, olha que genial. 40 anos em 4. Repetindo, 50 anos em 5. O JK. JK ganhou a eleição por pouquinho.
poucos votos. A votação para vice era a parte. O João Goulart teve uma votação muito maior, uma diferença maior. Teve mais votos que o Juscelino. O João Goulart. E foi visto o Juscelino. E depois foi visto Jânio Quadros. Também com votação à parte, porque ele não era o candidato da chapa do Jânio. O João Goulart era o apoiador do Juscelino. O Juscelino era do PSD e o João Goulart do PTB. Não confundam com as siglas atuais, né? PSD e PTB, nada a ver. Mas E aí houve a campanha. O Lacerda chegou a dizer: não será eleito. Se for eleito, não tomará posse. Se tomar posse, não governará. O Lacerda teve períodos muito distintos na sua vida. Ele foi comunista, ele teve um período de um reacionarismo atroz, de 45 até 65, porque ele apoiou o golpe de 64. E o que ele queria em 54, pós-morte do Getúlio, mas em 55, no período eleitoral, é que nem houvesse eleição, porque ele dizia que a eleição era uma farsa, e que os militares deveriam tomar o poder, fazer uma limpeza e convocar a eleição. Uma eleição, enfim, justa. Era a ideia do Lacerda, que recebeu pouco apoio até no partido dele, a UDN. Mas ele, naquele momento, era maior que a UDN. Uma figura nacional. E o golpe só não ocorreu, uma quartelada, porque um militar, Marechal Henrique Lott, fez o contragolpe. Wagner Williams. Ah, sim, há um livro do Wagner Williams sobre o Lott formidável. O Lott fez o contragolpe, senão o Juscelino não teria tomado posse. Então, Tarcísio, os que deram golpe em 64 não queriam a posse. Mas não é que não queriam impedir fisicamente a posse do que depois falou 50 anos em 5. E esse Tarcísio, que falou 50 anos em 5, foi caçado pelos que deram golpe em 64 e queriam ter dado o golpe em 55. E aí, em 65, a eleição prometida pelo Castelo Branco não ocorre. E aí o Lacerda rompe com os militares. Ele tinha um pouco daquilo de governo, eu sou contra. Esse era um lado muito positivo do Lacerda. Né? Uma aversão a grudar-se ao governo de plantão. E uma tendência a ser oposição. E aí sim, mais tarde, ele, Juscelino e João Goulart, e esses dois últimos, que eram inimigos de Lacerda, os três tentam construir uma frente ampla. Chamaram o Jânio Quadros também. O Jânio gostava de agir solitariamente. E os três morreram ali no período, o Juscelino em 76, né? Um acidente, até hoje investigado, na Dutra. O João Goulart, um ataque do coração, também investigado. Morreu na Argentina, numa fazenda. E o Lacerda morreu no hospital, no ano seguinte. Os três morreram ali, um período muito, muito curto do tempo. E essa redução, a redução do que foi Getúlio é bárbara. Mas a redução do que foi Juscelino e do que cercou o Juscelino cometeu graves erros. Mas, por exemplo, quando tentaram um golpe de Estado contra Juscelino, no Pará, não foi um golpe dos paraenses, não, mas militares que foram para o Pará usando o correio aéreo e chegaram a organizar um motim. Foram presos, porque o exército não aderiu, e foram perdoados pelo Juscelino, foram anistiados pelo Juscelino. Isso marcou muito. E o Juscelino foi o presidente de uma época em que o Brasil se construía. Era a seleção campeã do mundo,
pela primeira vez na história. Era bossa nova. Era a formação das ligas camponesas. Foram destruídas depois pelo golpe de 64. Era o crescimento de realização social de ideias formidáveis. Enfim, acho que só resta mesmo a comparação da cópia. 44 para 55. Ouviu Meu minha caro voz aí, tá? Ronald Gimenez.